E aí, gente, como vocês estão? Hoje nós vamos aprender como os idiomas surgiram exatamente. Talvez você tenha aprendido na escola que os idiomas, as linguagens, a comunicação humana, ela surgiu a partir de um processo de evolução, que os seus antepassados, os seus parentes macacos não falavam, mas que em algum momento eles foram se desenvolvendo, evoluindo, chegou na espécie humana e essa espécie humana adquiriu a habilidade de fala. Talvez você tenha aprendido dessa forma, mas hoje eu quero te mostrar que não foi bem assim. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Leitura de hoje, Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Agora, vamos aos detalhes. Deus criou a espécie homem. Homem e mulher os criou, conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, não para que fosse um animal e nem para que fosse o próprio Deus. Deus criou o homem de forma peculiar, uma espécie diferente, uma espécie que era a imagem e semelhança do seu próprio Criador. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, para que fossem amados pelo seu próprio Criador e respondessem esse amor, amando a Deus. O homem foi criado para ser amigo de Deus. Mas em um determinado momento da história, um inimigo das nossas vidas, Satanás, ofereceu ao homem a possibilidade dele se tornar grande e poderoso como seu Deus. Esse inimigo colocou diante dos olhos humanos a possibilidade do homem ser grande, forte, poderoso, majestoso, a possibilidade de ser o próprio Deus. E o homem e a mulher caíram nesse discurso e, em uma rebelião, se tornaram inimigos de Deus. A criação, que foi feita para amar o seu Criador, agora se torna inimiga do seu Senhor. E por conta disso vai ser expulsa do coração de Deus. Com uma natureza, não como a de antes, que poderia escolher entre o bem e o mal, agora o homem e a mulher possuem uma natureza completamente inclinada para o mal. E ainda que tentem fazer o que é certo e o que é bom, não conseguem fazer. Ainda que tentem amar a Deus, não conseguem amar. Ainda que tentem obedecer, não conseguem obedecer. Porque agora sua natureza é completamente inclinada ao mal. E eles lidam com uma ânsia interna, uma insatisfação aparentemente interna, algo que parece que nunca os sacia, mas os aprisiona dentro de uma insatisfação eterna, uma falta de sentido e de propósito nessa vida, um vazio esmagador. Essa ânsia é a ânsia pelo Criador. Fomos criados para amar a Deus, mas agora em pecado, distantes de Deus, algo eterno nos falta. E essa ânsia grita pelo encontro com o Senhor, com o objetivo de responder a esse grito. Deus, que tanto nos ama e é paciente,
elabora um plano de redenção, um plano de salvação, uma forma de fazer com que a nossa ânsia seja correspondida e que finalmente o homem e a mulher possam amar a Deus, possam se relacionar com Deus e corresponder ao seu Criador e viver aquilo para o qual foram feitos. Mas para que isso fosse possível, alguém precisava pagar o preço pelo pecado do homem. Alguém precisava entregar a sua vida. E é por isso que lá no Jardim do Éden, Deus vai fazer uma promessa. A promessa de que ele enviaria um descendente, a semente, o descendente da mulher. E esse esmagaria a cabeça da serpente. Esse derrotaria o nosso inimigo, de forma que o homem e a mulher pudessem se reconectar ao seu Criador. A partir de então, nós estamos diante dessa história, a história do cumprimento dessa promessa, da vinda de um Salvador, do nascimento do próprio Deus na terra. Versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então a Bíblia está nos dizendo que lá no princípio, nos primórdios, na origem, os homens falavam uma mesma língua. Eles tinham um único modo de falar. Que língua era essa? A língua de Adão e Eva. Nós não sabemos que língua era essa, mas sabemos que eles continuaram replicando aquilo que aprenderam com Adão e Eva. E aqui eu quero fazer um adendo para você. Nós aprendemos na escola que a nossa linguagem, a nossa capacidade de comunicação é algo muito importante que nos diferencia do restante dos animais. E é verdade que a capacidade de oralização, de comunicação, de falar é algo específico da espécie homem, do ser humano, de fato é algo que nos diferencia. Mas uma coisa que a escola erra ao nos ensinar é adotar como certo algo que é uma teoria. O evolucionismo é uma teoria que ainda não foi comprovada e que não pode ser ensinada nas escolas como uma verdade absoluta. Mas nós aprendemos na escola que ela é uma verdade absoluta e aprendemos muitas outras coisas a partir disso, que é apenas uma teoria. E essa teoria vai dizer que a capacidade de fala é mais um dos ganhos da evolução. Nós teríamos então derivado dos macacos, que não conseguiam se comunicar, mas que a partir da evolução desses animais surgiu então o ser humano. E o ser humano, em algum momento da sua cadeia de evolução, ele adquiriu a habilidade de fala. Mas eu quero dizer que para você que crê no único e verdadeiro Deus, que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, essa explicação não é a verdade. A Bíblia vai nos dizer que nós fomos criados já com a capacidade de fala. Deus fez dessa forma. Adão deu nome aos animais. Adão conversava com Deus. Então o homem e a mulher foram criados já com a capacidade de fala. E isso é muito importante que fique claro, porque eu não sou parente de nenhum animal. Eu não sou parente de nenhum macaco. Eu fui feita à imagem e semelhança de Deus. E você também. E isso é muito importante. Porque se você acredita no fundo do seu coração que os animais são seus parentes, que os animais são seus irmãos, você vai viver de acordo com essa ótica. E isso é muito sério, porque você vai começar a aceitar comportamentos que são animalescos e que você não deveria aceitar. E você não vai honrar ao seu Deus, vivendo como uma imagem e semelhança do próprio Criador deveria viver. Então lembre-se, você não é parente de macaco. Você é imagem e semelhança de Deus. Você está acima dos animais e abaixo do Senhor. E, portanto, fomos criados já com a capacidade de fala. Então, até Noé e os seus descendentes, existiu uma única língua, a língua de Adão e Eva. Versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. No versículo 2, a gente começa a ver uma migração dessa humanidade. Até então, eles estão concentrados numa mesma região.
Eles saíram ali do Jardim do Éden porque pecaram e, portanto, já não podiam acessar o lugar especial da terra, o lugar onde o céu se conectava à terra, com o próprio Deus caminhando com o homem e com a mulher todas as tardes. Eles já não podiam estar ali por conta do pecado. E eles então vão se desenvolver por essa região. A perversão vai chegar a um nível muito alto. Deus vai exterminar todo o fôlego de vida na terra, mas vai manter vivo Noé e toda a sua família. A partir de Noé, os povos vão ser originados. A partir de Noé, os descendentes vão se multiplicar e se proliferar. E agora, esses descendentes deveriam obedecer a uma ordem de Deus. Deus disse ao homem e à mulher que deveriam dominar a terra, espalhar a terra, explorar a criação, conhecer a criação e ocupar tudo aquilo que Deus havia criado para que o homem pudesse ocupar. Então nós estamos vendo no versículo 2 um primeiro movimento migratório, os homens saindo da região do Oriente. Eu vou colocar aqui um mapa para que você entenda. Eles então estavam nessa região aí considerada a parte oriental do crescente fértil, essa região do Golfo Pérsico. Eles estavam ali e a Bíblia está nos dizendo agora que eles estão fazendo um movimento do Oriente em sentido ao Ocidente. Então eles vão atravessar essa região do Golfo Pérsico. Sabe algo que é muito curioso? Os arqueólogos, eles já conseguiram encontrar comprovações, evidências de que no 4º milênio antes de Cristo houve um recuo das águas do Golfo Pérsico, que muito provavelmente possibilitaram essa migração. Isso é fantástico, não é? Então nós estamos vendo todo um povo ali, descendente de Noé, migrando de região, explorando a terra. Só que eles vão parar em um determinado lugar. Quando eles começam a migrar, eles vão encontrar um lugar chamado de Sinear. Sinear é uma planície muito bonita e uma planície fértil, porque ali é irrigado por 2 grandes rios, o Eufrates e o Tigre. Essa região, irrigada pelo rio Eufrates e pelo Tigre, considerada um vale extremamente fértil. O que é ser um vale extremamente fértil? Um vale que possibilitaria uma vida sedentária, uma vida parada, onde eles poderiam construir uma cidade e tirar daquela região o sustento que eles precisavam. Ali tinha água disponível e tinha um solo fértil para que eles pudessem plantar e se alimentar do produto da terra. Então era uma terra muito propícia para que eles optassem por parar, por se tornar sedentários e construir ali uma cidade. Essa região, mais para frente na história, é onde nós reconhecemos como a região da Mesopotâmia. E sabe o que é muito curioso? Porque na escola nós aprendemos que a Mesopotâmia é o berço das civilizações. E o que nós vamos ver no texto de hoje é que, de fato, dessa região se originou todos os povos da Terra. Porque a partir desse evento da história que nós estamos estudando hoje, os homens se separaram em diferentes línguas e dessa forma vão constituir novas civilizações. Muito provavelmente, além da região ser muito propícia para que eles parassem nessa planície, esses homens e mulheres, esse grupo que descende de Noé, muito provavelmente vai decidir parar na planície de Sinear, contrariando a ordem de Deus, por uma questão de medo, de vulnerabilidade. Os povos daquele tempo tinham muito medo de se dispersar pela terra. Primeiro, porque era completamente desconhecido. Não é como hoje, que nós temos satélites, temos mapas e conhecimento sobre regiões que talvez você nunca pisou, mas que você tem informações a respeito de quem vive ali, de como é a forma de vida ali e assim por diante. Na época não se sabia nada disso. Então eles tinham muito medo de se dispersar pela terra, porque eles não sabiam o que poderiam encontrar. E por conta disso, eles vão querer garantir a própria segurança. E eles achavam que garantiriam a própria segurança se mantendo unidos, vivendo todos juntos e contrariando a ordem de Deus. Outra coisa que eu quero que você se lembre. No vídeo anterior, em Gênesis 10, versículo 10, nós lemos sobre um homem chamado Nimrod. E ali nós vimos que o reino de Nimrod se estabelece, começa a partir de um lugar chamado de Sinear. Ou seja, bate com o relato do capítulo 11. É por conta disso que muitos estudiosos vão acreditar que quem liderava o grupo nessa migração aqui era o tal de Nimrod. Porque você deve lembrar no capítulo 10 que ele era um homem dado à guerra, um homem muito valente, dado à caça, considerado famoso na sua época, um verdadeiro líder,
muito o seguiam. Como ele era responsável por um reino que se desenvolve na planície de Sinear, então muito provavelmente ele era o homem que liderava o movimento, o evento que nós estamos estudando hoje. Verso 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Olha que curioso. O homem aqui está adquirindo novas habilidades. A planície de Sinear, ela não era rica em pedras, como era, por exemplo, em Canaã. Lembra, Moisés está escrevendo esse texto para o povo de Israel que estava prestes a atravessar o Rio Jordão e ocupar a região de Canaã. A região de Canaã era uma região rica em pedras e, portanto, as construções lá eram realizadas com pedras, mais ou menos como nessa foto que eu vou deixar aqui. Porém, na planície de Sinear, isso não era possível, porque as pedras não existiam muito por ali. O material que eles tinham ali era o barro, era a argila. E por conta disso, por conta dessa necessidade, o homem vai desenvolver um conhecimento, uma habilidade. Ele vai aprender a fazer tijolos de barro, tijolos de argila. Só que não o bastante, ele vai dar um passo a mais nesse conhecimento. Antes, eles sabiam que a argila, quando secava no sol, ela realmente ficava estruturada e era possível construir uma casa. Só que era algo muito frágil e era um material mais pobre, usado geralmente nas construções mais simples. Mais pra frente, eles vão aprender que essa argila, esse barro, quando queimado numa fornalha em altíssimas temperaturas, essa argila ficava endurecida como uma pedra e, portanto, poderia ser usada em construções mais nobres. O homem, nesse momento, acaba de adquirir tecnologia, conhecimento, ele avança. E aí, Gi, isso é um problema? Não, isso é uma bênção diante dos olhos de Deus, é uma obediência. Deus havia dito ao homem que deveria dominar, subjugar a terra, usar daquilo que Deus tinha criado. Deus criou todas as coisas para nós explorarmos, para nós desenvolvermos, para criarmos a partir daquilo que Ele criou. Então, até aqui, não existe nenhum problema. O homem está apenas avançando, adquirindo conhecimento e tecnologia e usando essa tecnologia a seu favor. Até aí, tudo bem. Ok, então o tijolo está garantido. Mas e a argamassa? O que vai fazer o selo, né? O que vai unir um tijolo ao outro? Aquela região do Golfo Pérsico é uma região muito rica em betume, asfalto. Até os dias de hoje, nós sabemos que é um centro geopolítico onde dá muita briga por causa de petróleo. É uma região riquíssima em petróleo. Não era diferente naquele tempo. Essa região já era muito rica em betume, em asfalto, e eles vão usar desse material como argamassa. Versículo 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então veja, até aqui o homem tinha adquirido conhecimento e tecnologia. E o que o homem vai resolver fazer com esse conhecimento e com essa tecnologia? Buscar pela glória do próprio homem. Aí é que mora o problema. O grande problema aqui não é o avanço tecnológico, não é a aquisição de conhecimento, não é a construção de uma cidade, de uma torre propriamente dita, mas é a intenção do coração humano. E nesse versículo a gente consegue entender por que o homem queria criar uma cidade e uma torre. Porque o próprio texto nos diz que eles falaram para si mesmos: vamos fazer o nosso nome, vamos nos tornar famosos e dessa forma nós não vamos ser espalhados pela terra. Ou seja, o homem está se colocando em rebelião contra o seu Criador, porque a ordem do Criador era que se espalhassem pela terra, dominassem toda a criação, conhecessem tudo aquilo que Deus havia feito, se multiplicassem, fossem numerosos. Esse era o plano de Deus, a vontade de Deus para os homens. Mas eles não querem obedecer à vontade de Deus e vão começar a usar artifícios para que eles não obedecessem àquilo que Deus havia falado. A primeira coisa que eles vão construir é uma cidade, um centro onde eles poderiam tirar daquele lugar todo o suprimento que eles precisavam. Outra coisa é que a cidade representava para esses homens um lugar de segurança. É como se a união deles lhes garantisse a segurança. Deixa eu falar uma coisa para você. Lê do engano quem pensa que estar unido com a maioria, mas contrário a Deus, está em segurança. Deus é simplesmente o Senhor soberano e o Criador. Portanto, a maioria é um mais Deus.
Se você deseja estar em segurança, esteja em Deus. Essa é a decisão mais prudente, mais inteligente e mais sábia a se tomar. Mas o pecado, ele emburrece o homem. Ele deixa o homem tolo, cego, centrado no seu próprio umbigo, não consegue ver um palmo à frente e começa a verdadeiramente acreditar que são os próprios homens que lhe garantirão a segurança. Além disso, de depositarem a fonte da sua segurança nos próprios homens, a torre representava a construção do nome, de uma marca, de fama e de poder. O homem estava querendo ser exaltado. Os homens estavam desejando ser como Deus. Olha que similaridade com o pecado original. Mais uma vez estamos vendo isso acontecer. Mais uma vez o homem querendo ser o dono do seu próprio destino, querendo traçar os seus próprios caminhos, andando em vaidade, orgulho e arrogância, querendo ser o dominador e centralizar sobre ele todo o poder, querendo garantir a sua reputação. Eu acredito que só ao falar isso, você já esteja percebendo que isso não é algo tão distante da nossa realidade. Sabe por quê? Esse é o mal do pecado. Desde o princípio, Satanás ofereceu ao homem e à mulher uma possibilidade de acharem que poderiam ser como Deus. E o pecado faz isso com a gente. Se nós não tomarmos cuidado, a arrogância do pecado, a vaidade do pecado, coloca o homem dentro da falsa ilusão de que ele é como Deus e se não superior a ele. Com aquela cidade e com aquela torre, o homem estava querendo criar uma ordem mundial, um governo centralizado em um único homem, um governo, uma nação. Isso é extremamente atual e extremamente repetitivo ao longo da história. Nós vimos isso em Caim. Caim vai se rebeliar contra Deus, vai matar o seu irmão e vai fundar uma cidade, e vai dar a essa cidade o nome do próprio filho, querendo manter o seu legado. Depois de Caim, nós vimos os Néfilins, os gigantes famosos e poderosos que eram líderes daqueles povos e governavam em violência. Povo esse que foi exterminado no dilúvio. Nós vimos Nimrod, que também era poderoso, homem dado à guerra e que era contrário ao coração de Deus, alguém que estava em rebelião. E agora nós estamos vendo o evento da Torre de Babel. Sabe quem são esses? Esses são os descendentes da serpente. Lembra de Gênesis 3? Deus disse que os descendentes da serpente seriam inimigos dos descendentes da mulher. E a história de toda a humanidade se constrói dentro desse entendimento. Os descendentes da serpente são aqueles que se colocam conscientemente em rebelião contra Deus. São inimigos de Deus e desejam continuar dessa forma, ainda que tenham entendimento a respeito da verdade e de que Deus é Senhor, optam por continuar inimigos de Deus. Do outro lado, nós temos os descendentes da mulher, aqueles que sinceramente desejam viver em obediência e amar a Deus. Infelizmente, os descendentes da serpente, aqueles que têm o complexo de Satanás, arrogância, orgulho e vaidade, que desejam governar todo o mundo e ser como Deus, não vai parar por aí. Nós vamos ver isso se repetindo ao longo da história em muitas e muitas versões. Nós vamos ver inúmeros impérios se formando. Nós vamos ver César Augusto, nós vamos ver Hitler, nós vamos ver Stalin. E nós vamos ver hoje instituições que verdadeiramente acham que terão o controle de toda a humanidade em suas mãos. Nós temos ONU, nós temos Unesco, definindo pautas, agendas que devem comandar toda a humanidade. Gente, a ideia de uma ordem mundial única, de um único governo e de uma única nação, não é algo novo, sempre existiu ao longo da história. Chegará o dia em que um homem específico, de fato, conseguirá governar todas as nações. A esse homem, a Bíblia chama de anticristo, um homem que vai instaurar uma ordem mundial. E todos o adorarão. E se não vigiarmos, nós não perceberemos que existe algo de muito errado nisso. Eles desejavam construir uma torre que fosse alta a ponto de chegar aos céus. Não que de fato eles achavam que alcançariam os céus, mas a ideia aqui era que construíssem uma torre, a maior de todas já construída até o momento, mostrando o poder do homem, exaltando o homem e a glória do homem. Existem achados arqueológicos ali na região da Mesopotâmia
que apontam para uma grande probabilidade dessa torre ser um zigurate. O que era um zigurate? O zigurate é isso aqui que eu estou te mostrando na tela, uma espécie de uma pirâmide em blocos. A ideia era que no topo do zigurate havia ali um santuário, um lugar onde os deuses habitavam. E na lateral do zigurate eram construídas escadas. Essas escadas davam acesso e conectavam o santuário a um templo que ficava na base da pirâmide. A ideia é que a população poderia ir ao templo cultuar a esses deuses e poderia subir as escadas para entrar em contato com os deuses no topo da pirâmide, ou os deuses poderiam descer as escadas para entrar em contato com as pessoas que estavam no templo. Foi encontrado um zigurate específico que acredita-se que esse zigurate foi a tal Torre de Babel, por ser um dos mais altos encontrados até o momento, com 90 metros de altura. Esse zigurate era usado na adoração de um deus chamado Marduk, ali na Babilônia. Como que funcionava essa cidade? O zigurate costumava ocupar o centro da cidade. Ao redor do zigurate ficavam então os reis e os sacerdotes em construções mais nobres, e mais na extremidade o restante do povo com construções mais simples. E a cidade era protegida por grandes muralhas, por grandes muros. Esses muros deveriam proteger os cidadãos, e os cidadãos deveriam proteger os sacerdotes, os reis, que protegiam então os deuses. Deixa eu te falar. Se você precisa proteger o seu Deus, esse Deus não é um Deus verdadeiro. Um Deus que precisa de proteção não é um Deus real. Um Deus que precisa que você construa uma escada para ele descer ou subir não é um Deus real. Um Deus que cabe dentro da mente humana, dentro das limitações humanas, não é um Deus real. O Deus verdadeiro extrapola a minha mente, porque ele é muito maior do que eu, porque ele é eterno. O Deus único e verdadeiro, ele não precisa de proteção, porque ele é o criador de todas as coisas. Ao contrário, ele me protege, ele te protege. Então pare de adorar a algo que precisa ser protegido e comece a adorar a algo que é o teu protetor. Se você tem adorado a sua própria imagem e precisa defender constantemente a sua reputação, se arrependa e seja livre disso. Se você tem adorado os seus bens materiais, os seus recursos e tem gastado a sua vida se torturando, tentando proteger as suas riquezas, seja livre, se arrependa disso e comece a adorar o dono do ouro e da prata e não o ouro e a prata. Gi, eu fiquei com medo depois disso. Depois de tudo que você falou, agora eu tô assustada. Calma, não precisa se assustar, porque agora nós vamos ler o versículo 5. Deus vai intervir. Olha o que a palavra diz. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Gente, essa é uma ironia do texto, porque os homens construíram a torre mais alta que eles podiam para chegar perto do céu, e Deus precisou descer. É como se Deus estivesse, através desse texto, dando risada da nossa ignorância enquanto humanos, de acharmos que de fato vamos alcançar o poder dele e sermos tão grande quanto ele é. Isso é absurdo. Os homens estavam simplesmente querendo criar uma ordem mundial e viver em rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. E Deus simplesmente precisou olhar para a terra e pensar assim, ixi, o que eles estão fazendo lá? Acho que eu vou precisar descer e conferir o que eles estão fazendo. A torre era tão pequena para Deus que ele precisou descer para conferir. Entende a ironia, o tom irônico do texto? Aqui, gente, não necessariamente Deus desceu literalmente. Talvez é só uma força de expressão. Esse descer, ele diz respeito a uma manifestação de Deus. É Deus intervindo na história. Essa mesma palavra vai aparecer em outros momentos, como quando Deus vê o sofrimento de Israel sendo escravo ali por 400 anos no Egito. A Bíblia então diz que Deus desceu para ver o sofrimento do povo. Nós vamos ver também quando Deus vem em corpo de anjo, em forma de anjo, ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ali Deus de fato veio em forma corpórea. Nós temos um outro momento em que a Bíblia vai dizer que Deus desceu no Monte Sinai. A glória de Deus se manifestou no Monte Sinai para Moisés. Então, vendo todas essas outras partes da Bíblia que usam a mesma palavra descer, a gente entende que isso diz respeito a uma manifestação de Deus. Então, Deus está se manifestando na história, está intervindo. Deus vê todas as coisas
e ele não vai deixar arrogância e orgulho nenhum passar impune. Deus intervém na sua história e estabelece a sua vontade. E essa é a nossa esperança. Versículo 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então veja, Deus vai descer, vai conferir o que o homem estava fazendo, e vai ver que o homem estava querendo formar uma ordem mundial. O próximo passo era a total tirania. E é por isso que Deus vai intervir, dando uma ordem para que as línguas fossem confundidas. Olha que interessante. Desde o começo do texto, nós vimos a seguinte palavra: vamos! Então façamos algo. Vamos! O homem falando, vamos! Vamos construir uma cidade? Vamos construir uma torre? Vamos! E agora a gente vê Deus entrando na história e falando o mesmo para atrapalhar os planos dos homens. Sabe o que isso quer dizer? O único vamos que vale é o vamos de Deus. O ser humano não tem poder algum se essa não for a vontade de Deus. Deus é soberano e poderoso, e homem algum é maior do que ele. Deus então intervém na situação, e Deus vai simplesmente abortar o plano homem de ser Senhor nessa terra, simplesmente confundindo as línguas, porque Deus é soberano. Dessa forma, eles começaram a falar idiomas diferentes, e já não se entendiam mais. E uma vez que os homens não conseguiam se entender, eles não conseguiram dar continuidade à construção e ao projeto. Versículo 8. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. E dessa forma, os homens vão abortar o seu projeto e a vontade de Deus vai continuar prevalecendo. A vontade de Deus continuará sendo feita. Os homens, então, vão se dividir em línguas distintas e, por já não se entenderem, eles vão se reunir entre aqueles que falavam os mesmos idiomas e que se entendiam e vão dar continuidade, se espalhando por toda a terra, formando os povos e as nações que nós lemos no capítulo 10. Portanto, todas as línguas se originaram de um único tronco linguístico, a língua que Adão falava. E dela surgiram as demais línguas, que são as línguas antigas, as línguas primitivas. E dessas línguas primitivas, as línguas que nós conhecemos hoje. Deus é o criador de todas as línguas. Portanto, você pode falar com ele em qualquer idioma. Ele vai entender e ele vai ouvir as suas orações. A essa região foi dado o nome de Babel. Significa, portanto, confusão. E essa Babel vai dar origem à Babilônia, o povo inimigo do povo de Deus, o centro de muitas perdições. Sabe o que Babel significava na língua da Babilônia? Porta dos deuses. E essa é uma verdade. Toda confusão é a porta para a adoração a um Deus falso. Como assim, Gi? A falta de entendimento e clareza a respeito da verdade de Deus gera confusão. E por falta de clareza, por falta de conhecimento da verdade de Deus, o povo perece, o povo se confunde e ali abre-se uma grande porta para que a imoralidade, a perversão e a idolatria entrem na igreja. Babel, futura Babilônia na Bíblia, não é só uma região geográfica, mas é também o nome de um sistema. Quando a gente fala sobre Babilônia, nós estamos falando sobre um sistema maligno. E o comportamento desse sistema maligno é um sistema que vai doutrinar contra a família, contra o casamento, contra o culto verdadeiro. Um sistema onde a violência impera e onde a glória é toda colocada sobre o homem. Onde o homem busca por autonomia e por uma vida independente de Deus. É isso que configura um sistema babilônico, um sistema maligno. E esse sistema hoje, gente, está dentro da igreja e tem sido proclamado dos púlpitos e dos altares. As nossas igrejas cresceram em tecnologia e em conhecimento e prosperaram pela graça de Deus. E não existe mal algum nisso. Porém, existe sim um grande problema em fazer culto à marca, culto ao homem, culto à celebridade, em trocar a essência pela estrutura, a verdade por uma performance,
e principalmente a comercialização daquilo que é dom gratuito de Deus. Por conta da arrogância do homem, Deus precisou separar os homens em diferentes línguas para que a sua vontade se cumprisse e se estabelecesse, para que retornemos à unidade como reino de Deus. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Deixa eu te contar uma coisa. Aqui na Torre de Babel, os homens falavam de um mesmo modo e por causa do pecado foram separados em diferentes línguas. Mas em Atos 2, os homens falavam em diferentes línguas, até que o Espírito Santo caiu sobre cada um dos apóstolos, e esses começaram a falar em línguas distintas, sendo capacitados pelo próprio Espírito Santo, e aqueles que ouviam o que eles diziam, ouviam as boas novas, cada um no seu próprio idioma. Sabe o que isso está nos dizendo? Que, através do Espírito Santo, aquilo que era divisão, agora será unido através de uma só mensagem, a proclamação, a glorificação de um único nome, Jesus Cristo. Porque após a proclamação das boas novas, após a descida do Espírito Santo e o falar das distintas línguas, Pedro vai começar a pregar, e ele prega a respeito de um homem, Jesus Cristo, e milhares se convertem, se rendem ao Senhor e Salvador Jesus. Dentro deles passa a habitar o Espírito Santo de Deus, tornando eles povo de Deus, reino de Deus. E por sermos um só reino, o reino de Deus, eu e você, aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro dos nossos corações, nós constituímos um só reino, o reino de Deus. E por constituirmos um só reino, o reino de Deus, nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Paulo vai nos instruir a respeito disso. Um só modo de pensar, um só amor, um só espírito e uma só atitude. A atitude de Jesus Cristo. Sem arrogância, sem vaidade, sem orgulho, mas humilde como o nosso Senhor e Salvador. Em Jesus Cristo, nos tornamos família e chegará o dia em que toda língua confessará que Ele é Deus. Portanto, meu amigo, se você tem ouvido alguém que diz falar pelo Espírito Santo de Deus, mas não engrandece o nome de Cristo, cuidado. Porque o Espírito Santo de Deus tem uma função: fazer o Filho conhecido. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vamos lá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dar a Ele o seu coração. Vem